Oi, tudo bem? Hoje eu trouxe algumas dicas aí sobre LGPD. Na verdade, os primeiros passos sobre a LGPD que toda empresa precisa saber. Sério, todas. Desde as micro e pequenas, as mais pequenininhas, até as gigantes. Essa lei é para todas. E também algumas dicas aí sobre como o software pode ajudar a sua empresa a se adequar a essa nova legislação aí. Então, assista até o final aí que você vai ver essas dicas aí. E também, ao compartilhar, ao postar no YouTube, eu vou deixar também esse PDF para que você que não sabe nada ainda, está dando os primeiros passos agora, está conhecendo esse vídeo, sirva como uma base aí para você implementar aí na sua empresa. Ok? Então, bora lá falar um pouquinho sobre a LGPD e a importância do software para a empresa se adequar. Para quem ainda não sabe, está conhecendo agora, está começando a se inteirar agora, é uma lei que a LGPD ela foi criada para o tratamento dos dados pessoais, tanto em meios digitais quanto em empresas, pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou privadas. Ela foi sancionada em 2018 e entrou em vigor em agosto de 2020. Ao meu ponto de vista, pelo que eu tenho estudado, pelo que eu tenho acompanhado, a LGPD tem tudo para se tornar muito, mas muito mais importante que o Código de Defesa do Consumidor, que é um código já muito importante para o consumidor, para a gente consumidor. E você vai entender no decorrer desses vídeos aí o porquê da importância da LGPD hoje, tá? Imagine se não existisse então esse Código de Defesa do Consumidor para nos proteger, para proteger as pessoas, né? Ou para uma empresa que não segue esse código, né? Bagunça na certa. Então, os dados hoje, pelo que eu tenho, para mim fazer essa apresentação, eu fiz algumas pesquisas na internet sobre esse assunto e vejo que muita gente fala que os dados hoje são considerados até mais valiosos, muito mais valiosos do que o petróleo, né? Os dados são considerados o novo petróleo, porque são eles que as empresas tiram as informações e dessas informações elas extraem conhecimento, comportamento, gosto. E aí vocês vão ver também, até quem tem acesso ao Netflix, tem um filme até, ainda está na Netflix, Privacidade Hackeada. Quem não tiver, procura no Google, vai ter também. Eu extraí essas partes de texto e de falas dos autores. No Google também tem, é só pesquisar por esse filme, que você vai entender um pouquinho mais sobre a importância da LGPD, né, para as empresas, para não acontecer o que acontece nesse filme aí. Tá? Então, alguns trechos que eu extraí ali, por exemplo, os dados superam o petróleo em valor. Os dados são o recurso mais valioso da Terra. Então, aí também, pesquisei também as empresas que as mais valiosas hoje, entre elas a Apple, Microsoft, Amazon, Google, Alibaba, Facebook. Então a gente percebe aí que são empresas de tecnologia que precisam, né, de dados pessoais de pessoas, né, lidam com e-commerce, enfim. E elas têm uma maestria muito grande em trabalhar com os dados pessoais, né? Então, elas conseguem explorar os nossos dados para benefício próprio, né? Manipulando, mudando o comportamento, incentivando o consumo, enfim. São as empresas mais valiosas hoje, muitas delas são tecnologia. Então, o que são dados pessoais? Os dados pessoais são informações que identificam uma pessoa, né? RG, CPF, dados financeiros, endereço residencial, enfim. E também tem os dados pessoais sensíveis, que são informações sobre convicções políticas, religiosas, opinião política, filiação, enfim. Então, mas tanto dados pessoais quanto dados pessoais sensíveis
pertence, então, e essa legislação vai contemplar essas duas situações aí, tá? Só que aí a gente para pensar, né? Tudo gira em torno das pessoas, né? Nenhuma empresa hoje consegue sobreviver sem os dados pessoais. Mas tá, Alessio, aí onde que vai entrar a LGPD? Então, a gente vai acabar conhecendo um pouquinho mais nos próximos slides ali o porquê da importância da LGPD. Até aí tudo bem, né? As empresas são compostas, né? Precisam de pessoas. Se a gente for ver os principais segmentos, alguns dos principais segmentos hoje da economia brasileira, da avicultura, a suinocultura, a agricultura, fábricas de alimentos, bebidas, mercados, lojas, frigoríficos, granjas de postura, né, que são as granjas que produzem ovos, elas lidam e trabalham com vários tipos de pessoas, né? Clientes, fornecedores, funcionários, integrados, terceirizados, ajudantes, governo, enfim, né? São vários tipos de pessoas aí que elas precisam. Nenhuma empresa vive sem cliente, nenhuma empresa vive sem fornecedor, nenhuma empresa vive sem funcionário, né? Então, tudo gira em torno de pessoas, né? Então, eu fiz uma pesquisa num dos clientes que a gente atende, de média para grande empresa, e eu percebi que mais ou menos existe uns 5.000 cadastros entre todos os tipos de pessoas. Então são 5.000 pessoas, 5.000 dados pessoais dentro de uma empresa, né? Então imagine aí todas as empresas aí. Tá, mas aí tu deve estar pensando aí, mas tudo bem, até aí tudo bem, né? É o normal, né? O cliente precisa comprar, que nem a gente precisa comprar, somos consumidores. A empresa produtora precisa vender, e para que haja essa transação comercial é preciso de dados pessoais, né? CPF, endereço, nome, enfim, para que no mínimo gere uma nota fiscal, né? Gere um documento eletrônico para aquela transação. O governo exige isso, né? Até aí tudo bem, né? Tudo gira, precisa fazer esse trâmite, né? Só que é aí que começou e que começa a surgir os problemas. Então imagine uma empresa onde tem 5.000 pessoas, são várias pessoas tendo acesso aos dados pessoais hoje, várias pessoas tendo acesso a vários outros dados de outras pessoas, e aí começou a surgir os problemas. A gente também vê na internet, se você pesquisar na internet, tem vários casos aí de vazamento de dados pessoais, inclusive o Facebook recentemente teve vazamento de milhões de dados pessoais. Então é aí que começa os problemas, e você vai entender nos próximos slides mais detalhes sobre isso. Os abusos começaram a acontecer então, os dados começaram a ser vendidos, trocados, compartilhados, os dados passaram a ser o principal ativo das empresas. Então a gente viu as empresas as mais valiosas, né? São empresas de tecnologia, então são empresas, o que elas têm em comum? Elas conseguem trabalhar com excelência, né? com mais maestria, aí, né? Com mais qualidade, com mais ênfase, né? Nessa questão dos dados pessoais para benefício próprio. Então, mais uma vez, os dados superam, nesse momento, o valor, os dados superam o petróleo em valor, e os dados são recursos mais valiosos da Terra, né? Novamente, para reforçar essa questão dos dados pessoais. Como também, se vocês puderem ver o filme lá, Privacidade Hackeada, vocês vão perceber esses trechos de conversa lá. Beleza? Recentemente, o Itaú até fez até quem assiste a Globo, tá no YouTube também, procura no YouTube, privacidade. Vai ter esse vídeo aqui do Itaú. Fizeram uma sacada bem bacana nesse vídeo aí. São dois atores. Um dos atores ele tá lá com a camisa escrita CPF, um número, RG e o telefone. E aí o outro ator passa assim, tipo, bem distraído, e quando ele vê na camisa, ele percebe que são os dados dele na camisa. Então ele toma um susto, né? Pô, esses dados são meus e tal. Aí o cara já começa, pô, cara, eu sou teu fã e tal, pá. Então,
aí tu percebe, né, assim, imagine você com os seus dados sendo vazados e outras pessoas tendo acesso a esses dados, né? Então o Itaú fez essa publicidade, essa propaganda e tiveram muita assertividade aí na abordagem, né? Ficou bem, refletiu bastante essa questão de privacidade aí. Recentemente também, um servidor da Caixa Econômica em Porto Alegre, foi investigado por vender dados de clientes de 4 estados. Então tu vê, um servidor da Caixa Econômica está sendo investigado por vender os dados pessoais dos clientes da Caixa para outras empresas. Né? Então, tu vê que a importância dos dados pessoais, né, hoje em dia. Então, a importância da lei LGPD para evitar, para prevenir esses tipos de situações aí, né? Então, a Lei Geral de Proteção de Dados, ou LGPD, ela estabelece como os dados pessoais devem ser tratados, né? Por organizações públicas, privadas, a fim de proteger direitos de liberdade e privacidade de pessoas físicas, certo? Então, a lei LGPD está baseada em princípios. São alguns princípios que toda empresa precisa colocar em prática para prevenir. Né? A lei de LGPD é de prevenção. Vocês vão ver na sequência aí, não proíbe nada, ela previne. Ela é feita em princípios e a empresa precisa fazer tudo o que for possível para atender e comprovar, né, que ela estava fazendo todos os processos possíveis para que não houvesse, né, ou que não ocasionasse vazamento de dados aí e implicasse em sanções, né, em multas e enfim. Lá no artigo 6 dessa lei, também se você pesquisar no Google você vai achar as informações aí dessa lei aí. Lá no artigo 6 diz o seguinte: as atividades de tratamento de dados pessoais deverão observar primeiro princípio da boa-fé e os seguintes princípios: da finalidade, então qual que é o propósito de você ter os dados pessoais da empresa, adequação, né, compatibilidade de tratamento, necessidade, né, qual a necessidade de você ter os dados pessoais e o volume, a quantidade dos dados pessoais, né? Porque assim, se você faz uma venda, então tu precisa de CPF e nome, mas você não precisa de cor, enfim, né? Outros tipos de informações da pessoa, né? De onde nasceu, etnia, enfim, um monte de coisas aí que são desnecessárias, ou seja, são dados pessoais que vão sobrar, né? Mas que vão estar lá para que de repente, né, uma pessoa pegue e use para fim próprio, né? Então, é um desses princípios aí. Livre acesso. Então, a partir de agora, né, o cliente ele vai ter direito a pedir para a empresa uma documentação ou como que está sendo feito, né, o controle dos seus dados pessoais. Né? O cliente vai ter acesso a isso. Ele pode pedir isso aí. Qualidade dos dados, então garantia aos titulares a clareza no tratamento, transparência, segurança, medidas técnicas e administrativas aptas a proteger, né? Prevenção, adoção de medidas para prevenir, responsabilidade e prestação de contas. Então, a gente está falando de princípios, né? Primeiramente, boa fé, né? Então, o cliente parte do princípio da boa fé, depois vem finalidade, necessidade, segurança, prevenção. A empresa fez tudo isso, no final ainda ela vai ter que prestar contas para o órgão fiscalizador dessa nova legislação aí. E por último, não discriminação, impossibilidade de tratamento para fins ilícitos ou abusivos. Você tem que fazer tudo para que não seja para que os dados não caiam em mãos e estejam fins ilícitos aí, certo? Então, vamos seguir aqui.
lembrando então que a lei LGPD ela é baseada nesses princípios, tá? Então ela é uma lei preventiva, ela não proíbe nada. O que isso significa? A empresa hoje ela precisa se adequar, ela precisa criar uma nova cultura interna para que atenda essa legislação, né? No início, quando entrou aquele Código de Defesa do Consumidor, as empresas também precisaram se adequar. Agora é uma nova fase. Agora, partindo do princípio do tratamento de dados pessoais, né? É uma lei que não proíbe nada, novamente, né? Preventiva, baseado nos princípios. Então, a empresa ela precisa fazer tudo, né, que for possível para que ela não ocorra situações, né, de vazamento, de venda, de compartilhamento de dados pessoais e chegue a algum cliente, algum fornecedor, algum tipo de pessoa se sinta lesado, e aí se sentindo lesado ela vai entrar com uma ação contra a empresa e aí consequentemente você vai ter que primeiro comprovar para o órgão fiscalizador que você fez tudo o que foi possível, você teve boa fé em tudo, você teve transparência, você seguiu todos os princípios, mas mesmo assim aconteceu algo que estava fora do teu alcance, enfim. E aí o órgão fiscalizador vai analisar essas tuas tratativas aí e vai ponderar para positivo ou negativo a seu respeito, né? Então, recentemente também, tá? Só para vocês entenderem um pouquinho mais, que essa lei já está fazendo vítimas, né? Empresas já estão sendo fiscalizadas, né? Já estão sendo autuadas, infelizmente. Uma delas é a Cyrela, que é uma construtora, né? Ela foi multada em 10 mil por infração à Lei Geral de Proteção de Dados, né? Então, aqui o que a gente observa? Na ação, o cliente informa que após a aquisição de um imóvel no bairro da Moema, recebeu contatos não autorizados de instituições financeiras, consórcios, empresas de arquitetura e de construção e fornecimento de mobiliário planejado. Então, assim, esse cliente, pelo que tudo indica, ele fez uma compra com a Cyrela, passou os dados pessoais para emitir o faturamento ou financiamento, enfim. Mas, para a tua surpresa, né, para a surpresa do cliente, na sequência desse trâmite aí, ele começou a receber contatos de outras empresas, de outras instituições que ele não tinha autorizado. E aí eu imagino que ele descobriu que teve vazamento de dados a partir da Cyrela. Então, aí é um caso dessa questão de LGPD, certo? Seguindo aqui, nessa questão da aplicação da lei, eu até tirei um print aqui de uma matéria que eu estava lendo para fazer essa apresentação aí. Eu achei interessante aqui alguns pontos. Com o crescimento do comércio eletrônico e da internet, o roubo da identidade tem se tornado especialmente perturbador. O roubo da identidade é um crime em que um impostor obtém informações pessoais importantes, como o número de identidade, da previdência social, número de carteira de motorista, número de cartão de crédito, enfim, né? Além disso, os sites de e-commerce são fontes, logo abaixo aqui, além disso, os sites de e-commerce são fontes fabulosas de informações pessoais dos clientes. Nome, endereço e número telefônico. Aí tu vê, munidos dessas informações, os criminosos podem assumir novas identidades e estabelecer linhas de crédito para seus próprios fins. Eu não sei se vocês, quem está assistindo aí já viu na TV, pessoas passando por problemas de que os seus nomes foram usados indevidamente para compra, investimento, enfim. E convivem com o nome, e aí o nome ficou sujo, e aí é uma dor de cabeça para limpar e para comprovar que não foi ele. A gente já passou na TV sobre esses assuntos aí, sobre esse tema. Então tu vê, não é só, aí eu reforço, não é só no meio digital, né, na internet.
Eu falei anteriormente que uma empresa de médio a grande porte tem lá em média 5 mil clientes, mas pode 5 mil pessoas, né? Mas esse número pode ser 2, 3 vezes mais, muito mais tipo de pessoas. E aí imagine se esses dados todos eles são vazados, né? São vendidos e caem em mãos criminosas, caem em mãos de pessoas que querem para uso indivíduo, né? Então ela vai desde uma pessoa se passar por outra, né? Criar uma outra identidade, né? Até a perturbação, né? Do sossego, de receber, como a gente viu na Cirela, receber contatos, né? Indivíduos de empresas. Então eu tirei esse print e eu quis compartilhar com vocês aí, tá? Aí espero que tenham entendido um pouquinho sobre essa questão dos princípios, tá? Como se adequar a empresa à LGPD, né? Então agora vamos falar um pouquinho nessa questão de adequação. O processo de adequação, né, é um conjunto, como eu falei, tu tem que mudar o processo, tu tem que criar uma cultura dentro da empresa, tu tem que mudar os processos, tu tem que documentar, tu vai ter que mudar alguma coisa, sabe? Se você ainda não estiver atendendo essa LGPD aí. O processo de adequação é um conjunto de ações que os agentes de tratamento devem adotar a fim de proteger os dados pessoais, deixando a empresa em conformidade com a LGPD. Então, a gente vai ver quem são os agentes, tá? Aqui são 4 tipos, né? Que eu quis ilustrar para vocês aí que estão acompanhando esse vídeo agora. O primeiro, aqui a parte dos clientes, e na verdade pode ser cliente, pode ser fornecedor, funcionário, terceirizado. Então são os tipos de pessoas que a empresa tem. Essas pessoas têm os seus dados pessoais que vai ser compartilhado, né, com base numa necessidade, ou seja, para de pagamento, ou compra de matéria-prima, ou compra de produto acabado, vai ser compartilhado com a empresa, o controlador, e aí essa empresa vai ficar controlando os dados pessoais desse tipo de pessoas aí. Com a LGPD, surge a necessidade de ter um operador. O operador vai ser o encarregado e vai ser o meio-campo que vai fazer a ligação entre o controlador, que é a empresa, então o funcionário, o operador vai fazer o meio-campo com a empresa, com a pessoa, com as pessoas, ou com os tipos de pessoas, e também com a ANPD, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é o órgão que vai fiscalizar. Então, se a pessoa está lá nos princípios de livre acesso, pedir para a empresa prestação de contas de como está o controle dos dados pessoais dele. Então, quem que vai ser a responsabilidade? Operador. Se o órgão fiscalizador nacional, a ANPD, pedir prestação de contas para a empresa, quem que vai ser o responsável por prestar contas? O operador. Então, está criando agora até uma nova função, né, que até então não existia, que é o operador encarregado em cuidar da LGPD dentro da empresa. Tá? Não vai ser o assunto desse vídeo, tá? Mas se vocês pesquisarem nessa legislação e nessa lei no YouTube também, vocês vão ver mais detalhes sobre essa nova função aí, que eu acho que vai, daqui em diante, vai cada vez mais ser falada aí, ok? Então, como eu falei, a empresa ela precisa olhar para isso, olhar para essa questão de dados pessoais, olhar para essa questão de como ela está fazendo, e se ela não estiver fazendo nada, ela precisa mudar, precisa criar uma cultura hoje de proteção de dados pessoais, beleza? Para colocar em prática, então, na tua empresa, você precisa criar um plano de implantação. Então, para tudo hoje, né? Para tudo que você vai querer fazer, seja para implantar um software, seja para fazer uma casa, seja para, enfim, para tudo, né? Você precisa fazer um projeto, né? Fazer um passo a passo como que você vai desenvolver, né? Um plano de ação, né? Um projeto, uma arquitetura, enfim. E para você implantar uma LGPD dentro de uma empresa também, você precisa seguir alguns passos, né? Então,
E eu vou mostrar aqui um modelo que você pode aplicar na tua empresa, vai facilitar, tá? Vai facilitar o teu entendimento. Não se preocupe, que também eu vou deixar na descrição do vídeo esse PDF aí para ficar como suporte. Beleza? Então você não vai conseguir medir o que não mede, não vai conseguir controlar o que não mede, né? Então o primeiro nível desse processo é ter consciência da importância dessa lei e seus benefícios. E aí eu espero que eu tenha passado algumas dicas, né, da importância da LGPD, né, e também dos seus benefícios da empresa, né, se a empresa estiver adequada. Então o primeiro passo aí é a empresa se conscientizar disso. Tá? Depois é preciso identificar os fluxos de dados, mapeando como é feita a entrada e como é utilizado e como é armazenado. Alessio, mas como assim mapear? Mapear, por exemplo, você achou um novo cliente, a empresa achou um novo cliente. Então, para ela vender para esse novo cliente, ela precisa pegar os dados pessoais desse cliente. Então, você precisa mapear como que você vai pegar os dados desse cliente. Vai ser por e-mail, vai ser por WhatsApp, ou vai passar pela mão do vendedor, depois passa pela mão do porteiro, depois passa pela mão de vendas e depois passa, enfim. Se você tem um processo que passa que os dados pessoais passam por várias mãos, tá? LGPD já não existe, ferrou tudo, né? Porque não tem segurança nenhuma, né? Matou o processo. Então é isso. Mas como é que você vai saber disso? Mapeando. Você tem que mapear. Você tem que primeiro ter consciência, né, da LGPD e depois mapear como você está fazendo o tratamento de dados. Para a partir disso você criar um diagnóstico, né? E a partir disso você traçar metas, né, de adequação. Se a gente coleta a informação do cliente e passa por 3 mãos, a gente precisa criar um fluxo direto entre cliente e operador. Como fazer isso? Por e-mail, enfim, para que os dados pessoais sejam centralizados em apenas uma pessoa, que é o operador, que eu já falei anteriormente, que é o que faz o meio campo entre tipo de pessoas, empresa e o órgão fiscalizador nacional. Certo? Por fim, você vai criar um plano de ação, né? Você vai criar uma nova cultura, você vai ter treinamento, você vai treinar os usuários, você vai mudar os processos, você vai implementar e depois você vai monitorar. E isso é um processo contínuo, isso é uma melhoria contínua, isso é uma cultura que você coloca na empresa e que ela precisa seguir, né? Você precisa monitorar para que ela não saia do caminho, né? Não saia da linha que você planejou, porque uma vez que você planejou hoje e virar as costas para isso, amanhã pode estar tudo errado de novo. E aí é onde que teu serviço vai por água abaixo. Beleza? Uma dica importante aí que eu deixo é: documente tudo o que fizer. Lembra que a lei é baseada em princípios. Um dos princípios é a prestação de contas. Então, se alguém chegar na tua empresa e pedir para você prestar contas de como você está fazendo, você tem que ter documento. Então, documente tudo o que fizer nessa adequação que você vai fazer a partir de agora, depois de você ver esse vídeo aí. Ok? Eu também, para apresentar essas dicas para vocês aí, eu fiz um mapeamento de alguns pontos aí, para vocês terem uma ideia de como fazer, de como iniciar aí esse processo de adequação. Então eu fiz mais ou menos o ciclo de dados de uma empresa e a importância dos dados e a importância do software. Beleza? Eu acho que aqui vai ter o vídeo. Em cima do quadradinho do vídeo tem um objeto aqui que é o ERP. Então o computador vai para o ERP, vai para o software. Então nesse mapeamento a gente tem lá vários tipos de pessoas, né, que a empresa precisa capturar, seja clientes, fornecedores, funcionários, enfim, todos os tipos de pessoas. E aí aqui vem já um ponto de atenção, né? Existe consentimento da pessoa para essa captura de dados?
Como é a coleta? É física, passa por várias mãos ou é e-mail direto para o operador? Tem evidências de excesso de dados? Então, assim, você pega só o necessário ou você pega vários dados da pessoa que não são necessários, né? Então, isso é um dos princípios, excesso de dados innecessários, certo? Então, e aí esses dados coletados vão para a empresa, né? E aqui na empresa quem é o operador? Você vai ter que ter uma pessoa, você vai ter que mudar, em vez de ser várias pessoas tendo acesso, você vai ter que começar a controlar essas informações de cadastros de pessoas, né? Pronto, você identificou o operador, agora você vai usar o quê? O que você usa hoje? Você usa um computador? Você usa um software? Espero que você use um software. Se você não usa um software, você guarda em planilhas, ou em cadernos, ou em malas, enfim, como é que você guarda os dados pessoais dos seus clientes? Imagine que você guarda em papel ainda, né? Esses papéis, é acessível para todas as pessoas da tua empresa? Todo mundo pode ir lá e pegar o papel lá dos dados pessoais do cliente fulano e tal, e aí pode ver lá, enfim. Então, se isso acontece, matou o teu processo de adequação de tratamento dos dados pessoais, né? Isso matou o teu processo. Se você chegar a ser autuado e o órgão fiscalizador pedir para você prestar conta, com certeza, imagino que eles vão ter esse gap aí, vão poder ter acesso aí a essa falha, né? Então, cuidado, né? Quando você trabalha com o computador e com software, o nível de segurança aumenta demais, e eu vou mostrar na sequência como que aumenta, tá? Mas também, quando você trabalha com o computador, tu precisa analisar outras coisas. Existe antivírus, né? Tem acesso à internet? Tem. Como que é essa segurança dos acessos à internet? Tem alguns bloqueios ou não? Acesso de terceiros. Tem pessoas de fora, home office ou terceirizados que acessam o computador, né? Então, também tu precisa documentar essas questões aí. Se tem antivírus, que isso também é uma proteção a mais, né? Tudo que a empresa puder fazer e documentar, né? Aquela questão de um dos princípios lá, boa fé. Então, a empresa teve boa fé, teve atitude, né? Ela fez tudo que estava ao seu alcance para proteger os dados pessoais das pessoas que ela capturou os dados, né? Então esse é um esboço, né, para você começar aí a entender como é essa captura aí de informações e o fluxo das informações de uma empresa. Agora a gente vai conhecer um pouquinho a estrutura de TI. Então, uma empresa, se ela trabalha de forma muito manual, muito em papel, ela não vai ter tanto isso. Então, aí é mais perigoso para a empresa, né? Vai ter que ter muito mais cuidado para conseguir atender a LGPD. Quando ela usa bastante tecnologia, fica mais fácil, o nível de segurança aumenta. E a estrutura de TI ela é dividida em hardware, então ali tem computador, tem firewall, servidor, né? Tem o software, que aí o software a gente vai ver na sequência como que o software vai ajudar a empresa a se adequar e o nível de segurança vai elevar bastante. Os bancos de dados, que em vez de você armazenar em papel, você vai armazenar num banco de dados, uma tecnologia que está lá no servidor, e lá só com o usuário e senha criptografada para acessar. Então, se você atribuir acessos para um operador, só ele poder acessar, tu está fazendo tudo que é possível e o que tem de tecnologia hoje para atender, para garantir a proteção de dados, né? Não tem outra. Eu acho muito difícil, né, depois você ser autuado por alguma questão, né? Tu tá fazendo tudo que for necessário, né? Tudo que está ao teu alcance. Redes, então, assim, para você, se tiver vários computadores,
a rede comunica entre os computadores. Então, como que é a rede? E os serviços? Né? Os serviços são os serviços de terceiros que se conectam, né? Enfim, né? Os serviços, tem pessoas conectando, antivírus, enfim, precisa documentar essa estrutura também. Documente tudo. Na dúvida de documentar e não documentar, documente. Ok? Então, a partir de agora, a gente vai ver um pouquinho a importância do software, a segurança que o software proporciona para a empresa ficar em conformidade com essa legislação. Já no princípio, assim, existe muitos outros benefícios, muitas outras dicas, mas aí o vídeo poderia ficar muito extenso. Um dos primeiros pontos aí que eu trouxe é o seguinte: em comparação, vocês estão vendo duas imagens aqui. Uma imagem, por exemplo, é uma empresa que pode ter os dados pessoais dos clientes armazenados em papéis, onde ela vai ter muito mais trabalho para essa proteção, para esse tratamento de dados. Do contrário, a gente vai ter um software onde que toda pessoa, então você vai capturar os dados do cliente, funcionário, fornecedor. Você vai criar um plano, você vai estruturar a tua empresa para que esses dados sejam enviados direto para o operador, então uma linha direta de 1 para 1, onde que esse operador vai ter o usuário e senha do software. Então só ele vai ter o usuário e senha criptografada. Com isso, a gente já observa um nível de segurança muito maior do que os dados está disponível para todo mundo, né? Então, esse é um primeiro passo, uma primeira diferença da importância, né, do nível de segurança que o software vai proporcionar. Seguindo em frente, depois de você acessar o software, o controlador da empresa, que é o diretor da empresa, né, que é o controlador, ele pode atribuir acessos para todos os usuários, inclusive para o operador, que é o que faz o meio campo ali. Então, o controlador vai lá e vai atribuir acessos apenas para esse operador, né? E apenas essa pessoa vai ter acesso ao cadastro para fazer cadastros, alterações, inclusões, enfim, de dados pessoais, cadastro de empresas no software. Fora esse operador, ninguém mais vai ter acesso. Então, a gente vê o nível de segurança já aumentando, né? Alessio, mas aí eu tenho o setor comercial que precisa de pessoas para vender, eu tenho o setor contas a pagar que precisa dos dados pessoais para vender, mas aí vocês vão observar na sequência que quando você trabalha com um software, isso não precisa, quando você trabalha com um software moderno, né? Então, assim, imagine o seguinte, lá no setor comercial, existem várias pessoas vendendo, fazendo pedidos, faturando, e elas, para faturar, para gerar nota, elas vão precisar de CPF, dados pessoais do cliente, nome, endereço, e-mail, condição de pagamento, tabela de preço, enfim, um monte de informações, né? Se você não trabalhasse com software, você precisaria disso, né? Imagina que você vai entrar no site tem empresas hoje que entram no site da Receita Federal para gerar uma nota fiscal, ou no site do banco para gerar um boleto. Então, tu vai ter que ter os dados pessoais desse cliente, né? Então, imagine, aí tu já mata, né, a segurança e a prevenção de que você não pode compartilhar os dados pessoais para várias pessoas. Lembrando que você precisa identificar e direcionar apenas para o operador, né? Do contrário, quando você usa um software, imagine aqui nessa imagem, pode ter 10, pode ter 1, pode ter 50 pessoas fazendo vendas, faturando, pedidos, enfim. Mas ninguém vai ter acesso aos dados pessoais. Elas só vão, os funcionários do comercial só vão ter acesso ao nome. Eles só precisam do nome do cliente. Por trás disso, o sistema já está tudo parametrizado, já está tudo organizado para fazer o faturamento. Então, o funcionário vai selecionar o cliente, vai colocar o produto, quantidade, valor e vai faturar e vai confirmar. E o sistema vai fazer por conta própria, gerar boleto, gerar nota, gerar contas a receber, tudo de forma automática, sem precisar que as pessoas tenham acesso aos dados pessoais. Então, a gente observa aqui
o nível de segurança aumentando e você prevenindo os riscos de vazamento, né, e de compartilhamento de dados pessoais para várias pessoas. Beleza? Um outro lado aí a questão de contas a pagar também. Vamos supor, tu tem vários funcionários, tem 500 funcionários, 1000 funcionários, tu precisa pagar a folha, né? E aí para você pagar a folha, você precisa do quê? Dos dados pessoais do cliente, ok? Quando você trabalha com software, você só vai precisar ter o nome do funcionário, porque por trás o software já sabe, já tem lá cadastrado, o operador já cadastrou lá as informações. Então, tu não precisa cadastrar de novo esses dados, entendeu? Então, o nível de prevenção aqui, mais uma vez, ela se eleva, né? A segurança se eleva, porque tu pode ter vários funcionários no financeiro, mas nenhum deles vai ter acesso aos dados pessoais do funcionário. Beleza? Então, a gente viu aqui algumas dicas da importância do software e a prevenção que ele causa, que ele gera para uma empresa nessa questão de prevenção e segurança na proteção de dados pessoais. Ok? Feito tudo isso, então a empresa se adequou, a empresa implantou um software, a empresa identificou um operador lá responsável para cuidar desses dados pessoais aí. O que você vai precisar fazer? O que a empresa vai precisar fazer? Prestar contas. Um dos princípios, inclusive, né? Vai chegar um momento, pode chegar um momento, né, de que a autoridade nacional que regulamenta isso, que controla isso, que fiscaliza, ela poderá solicitar ao controlador, ao operador, um relatório, né, de prestação de contas, de como você está fazendo para você se adequar, né, para como você está fazendo o tratamento dos dados pessoais. Então, esse relatório aí é uma documentação do controlador que contém a descrição dos processos de tratamento de dados pessoais que podem gerar riscos às liberdades civis ou direitos fundamentais. Então, assim, é um relatório onde que você documenta, né? Você vai documentar tudo o que você está fazendo para prevenção, para não acontecer, né, vazamento de dados pessoais aí. Ok? Então, vamos imaginar o seguinte. Agora que você já descobriu o que é a legislação, o que é a LGPD, quais são os princípios que regem, né, a LGPD, ok? Como que é o fluxo, né, o ciclo de dados da empresa, como que você pode se adequar, né, consciência, mapeamento, diagnóstico, implementação, né, como um software também pode ajudar nessa questão da segurança. Mas imagina que você, como empresa, eu não quero fazer nada, não quero investir, isso não vai acontecer, isso não é para agora. Lembrando que em agosto de 2021, agora, vai começar, tem já, se pesquisar no Google, se vocês pesquisarem no Google também, tem notícias informando, dizendo que a partir de agosto de 2021 vai começar novamente as multas relacionadas à LGPD. Então, cuidado. Lá no artigo 52 dessa lei, diz o seguinte: os agentes de tratamento de dados, em razão das infrações cometidas às normas previstas nessa lei, ficam sujeitos às seguintes sanções: advertência, com indicação de prazo para adoção de medidas, multa simples de até 2% do faturamento e multa diária. Então, se você optar por não fazer nada, você corre o risco de cair nessas situações aqui. Ok? Sanções aplicadas. E aí a gente vai encaminhando para o encerramento dessa apresentação e dessas dicas aí desse vídeo. Ok? As sanções serão aplicadas após procedimento administrativo que possibilite a oportunidade da ampla defesa. Então, aqui se você observar, e o que eu venho comentando, que a empresa precisa documentar tudo o que fizer e fazer tudo de boa fé, né? Fazer tudo o que tiver no teu alcance para
se caso acontecer alguma coisa, puder prestar contas de que, pô, a gente como empresa fez tudo o que estava no nosso alcance. Então, considerando os seguintes parâmetros, né? Inclusive aí é uma questão né? Então você vai prestar contas, os órgãos fiscalizadores vão analisar com base nessas situações aí. A gravidade, a boa fé do infrator, a vantagem oferida. Então assim, teve vazamento, o porquê, quem que se beneficiou, a condição econômica do infrator, né? Então assim, você teve condição de se adequar, mas não se adequou, né? A reincidência, então tu já foi, tu já teve uma infração e você cometeu de novo. O grau do dano, a cooperação do infrator, a adoção documentada de mecanismos e procedimentos internos capazes de minimizar o dano. Beleza? Adoção de políticas de boas práticas e governança. Aqui tem tudo a ver com cultura, né? Com a nova cultura que você vai ter aqui com a empresa, que as empresas vão ter que começar a trabalhar com isso. Beleza? Então, as dicas de hoje eram sobre a LGPD. Espero que se vocês estejam iniciando o conhecimento sobre essa nova legislação, sirvam para ter uma noção, uma ideia do que se trata. Não é só isso, tá? Tem muito mais coisas, mas para você já ter uma noção, ter uma ideia, um ponto de partida, já acredito que seja o suficiente aí. Se você tiver interesse, se você é um dono de empresa, tiver interesse ou conhece algum empresário que pode se beneficiar do RP, de software, para ficar em conformidade com a LGPD. Então a gente trabalha hoje com dois softwares, o software da SAG, é um software mais para o agronegócio, e também a gente tem o software da Intopon, que é um software de gestão para indústria, um software industrial, ok? Os dois softwares aí podem, de fato, podem de repente te ajudar aí nessa conformidade da legislação. Aqui estão os meus dados. Meu nome é Alessio Greselli, meu telefone, meu e-mail. Tem o site das nossas empresas. Essa apresentação eu vou compartilhar, vou deixar um link aí na descrição do vídeo. Se ficou alguma dúvida, também podem colocar aí na descrição do vídeo, na sequência eu respondo. Beleza? Espero que tenham gostado e até um próximo vídeo.